Bom dia, meu nome é Juliene, sou professora de matemática e irei apresentar mais uma videoaula da Escola Monsenhor Júlio de Siqueira. E o tema de hoje é o seguinte: drogas, índices de alcoolismo e tabagismo na adolescência. Então, é preciso falar de drogas para vocês porque é um tema muito importante e muito presente no nosso dia a dia. Mas afinal, o que são drogas? Droga é uma substância capaz de influenciar as funções do nosso organismo. As drogas mexem com todo o nosso corpo e com a nossa mente. E elas possuem três características principais. A primeira é, elas são psicoativas, ou seja, elas alteram o nosso psicológico. Elas trazem efeito para o nosso sistema nervoso central, ou seja, para o nosso cérebro, afetando assim, alterando algumas funções, como, por exemplo, a percepção. A maneira de perceber as coisas à nossa volta é afetada com o uso das drogas, ou seja, não vemos as coisas de fato como elas são ou como de fato elas acontecem. Existe também alteração no juízo e na decisão. A tomada de decisão também é afetada, o pensamento e o humor. Existe uma mudança muito brusca de humor na pessoa que usa drogas. Ora ela está feliz, ora está triste, ora chora, ora ri e etc. Outra característica que as drogas possuem é que provocam dependência, ou seja, existe necessidade compulsiva do seu consumo. No início, o seu consumo pode ser agradável, relaxante, estimulante, mas com o uso prolongado dessas drogas, perdem essas características. Elas deixam de ser agradáveis, deixam de ser relaxantes e os usuários tornam-se dependentes da droga. Não porque acham boa, mas porque não conseguem mais deixar. Ou seja, elas não conseguem mais viver sem esse tipo de droga. E outra coisa, podem desorganizar o comportamento. O comportamento da pessoa que usa drogas é diferenciado do comportamento da pessoa que não usa. Afeta a vida mental, afeta a sua cabecinha e afeta também a sua vida social. As drogas agem, como eu já falei, elas agem no nosso cérebro e interferem no nosso comportamento, causando danos para nós mesmos e danos para a sociedade de forma geral. Existem dois tipos de drogas, e tem as drogas lícitas e as drogas ilícitas. As drogas lícitas são aquelas que podem ser produzidas, comercializadas e utilizadas, não havendo nenhuma proibição legal para elas. Não existe nenhuma lei que proíba a compra e a venda, a sua produção e a sua utilização. Então, é muito comum você ver pessoas comprando e vendendo esses tipos de drogas. É muito comum. Por exemplo, a cafeína, que é uma substância, que é uma droga presente no nosso café, que a gente consome no nosso dia a dia. Nós temos o cigarro, temos as bebidas alcoólicas de forma geral, e temos os medicamentos que são vendidos nas farmácias. É tanto que algumas farmácias recebem o nome de drogarias pelo fato de venderem drogas. E o álcool, por exemplo, tem uma restrição. Ele não pode ser vendido a menores de idade. Nós temos aqui a cerveja e alguns comprimidos, como exemplo de drogas lícitas. E eu apresento agora as drogas ilícitas. O que são drogas ilícitas? São aquelas que não podem ser produzidas, não podem ser comercializadas e também não podem ser utilizadas, havendo leis que proíbam essa movimentação de droga. Então, não pode. Então, a compra e a venda desse tipo de droga é considerada crime. E alguns exemplos de drogas ilícitas são a maconha, como vocês podem ver aqui essa imagem, a cocaína, esse pozinho branco, o êxtase, esses comprimidinhos aqui bonitinhos, mas que de bonitos não tem nada, e o crack, que parece mais com rapadura. E existem diversos outros tipos de drogas ilícitas, mas esses foram os exemplos que eu trouxe para vocês. E eu vou apresentar para vocês agora
2 tipos de drogas lícitas são permitidas, sua compra, sua venda é permitida, mas que vem causando muitos problemas para os nossos jovens e para os nossos adolescentes. E o consumo excessivo de álcool pelos adolescentes é muito preocupante. Mas por que é preocupante? Porque é um fator de risco que provocam acidentes, provocam violências, provocam doenças. E no Brasil, apesar da existência da lei que proíbe a oferta de bebidas alcoólicas para menores, a maioria desses adolescentes tem permissão da família para beber, porque a família, de forma geral, já bebe. Outra coisa, o álcool é a principal droga consumida no Brasil e principalmente por adolescentes. E mais ainda, a maior parte das mortes entre adolescentes é causada pelo álcool. Como vocês podem ver aqui, alguns impactos do uso de álcool entre adolescentes. Nós temos acidentes automobilísticos, que é de carro e de moto. Os adolescentes se embriagam, perdem a noção das coisas, ou seja, eles perdem a percepção e se envolvem em grandes acidentes e grandes tragédias, como vocês podem ver aqui nessas imagens. Além do mais, estar embriagado aumenta a chance de violência sexual, tanto de quem a pratica quanto da vítima. Ou seja, as pessoas que ingerem álcool de forma abusiva, elas se tornam vulneráveis, como vocês podem ver aqui nessa imagem. Veja a situação dessa menina em meio a latas e garrafas de álcool. E isso provoca também gravidez indesejada e provoca doenças sexualmente transmissíveis, principalmente para mulheres e meninas. E vejam, jovens que começam a beber mais cedo têm mais chances de se tornarem dependentes quando adultos. Além do mais, provoca perda de memória e queda no rendimento escolar. Então, o estudante que leva uma vida de consumo de álcool, ele não vai se dar bem na escola, justamente por provocar esses sintomas aqui. Perda de memória, você não vai bem na escola, vai provocar também a autoestima baixa. As pessoas que bebem têm autoestima baixa, não se valorizam, se acham incapazes, são tristes, infelizes. E também, as pessoas que começam a usar drogas logo cedo, elas logo vão ter o desejo de experimentar outro tipo de droga. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o consumo de tabaco na adolescência. O tabaco é a segunda droga mais usada no Brasil e é um dos tipos de dependência mais comuns na adolescência. É entre os 12 e os 14 anos que se instala o hábito de fumar na maioria dos fumadores. E o consumo pelos jovens é grave porque existe o risco de consumo de outras drogas, do mesmo caso que acontece lá no álcool. Existe um risco, eu não só apenas fumo, mas por influência ou por desejo próprio, a pessoa tende a querer consumir outros tipos de drogas. E vai provocando progressivamente, ou seja, aos poucos, sem que o indivíduo perceba, uma dependência, ou seja, aos pouquinhos a pessoa vai se tornando viciada e vai se tornar um adulto viciado e dependente. Então, é melhor nem começar. Como é que você quer o seu futuro? Você quer ser que adulto você quer se tornar? Um adulto dependente de drogas ou um adulto limpo? Então, é bom ter cuidado logo agora, desde cedo. Mas o que é o tabaco? O tabaco é uma planta com cerca de 2 metros de altura, que tem folhas que medem de 60 a 70 centímetros de comprimento, e as mais comuns são a Nicotiana tabacum e a Nicotiana rústica. E existe a população fumadora e a população não fumadora. A população fumadora são as pessoas que fazem o cigarro e que de fato fumam.
as pessoas que tragam o cigarro, né, como diz o ditado. E isso acaba afetando os órgãos e os sistemas dessas pessoas, provoca doenças respiratórias, doenças do coração e diabetes, prejudica a saúde sexual e reprodutiva e a saúde dos olhos. E a população que não fuma também se prejudica. Essas pessoas são chamadas de pessoas de fumadores passivos. E isso também, esse fumo passivo, ele também gera algumas doenças, como aumento de risco de doenças do coração, doenças respiratórias, cancro do pulmão. Para vocês terem uma ideia, anualmente morrem na União Europeia 79 mil pessoas não fumadoras devido ao fumo dos outros. Vamos entender mais o que é esse fumo passivo. O fumo passivo é respirar o fumo dos cigarros fumados por outras pessoas. Imagina só, você não fuma e ainda assim é afetado por isso. Um ambiente com o fumo do tabaco é prejudicial para aqueles que nele se encontram. Exemplo, o fumo de um cigarro, 15% é inalado pelo fumador e o restante, que é muito grande, 85%, polui a atmosfera. Ou seja, polui aquele ar que está em volta do fumante e podem ser respirados por outras pessoas. E veja, respirar o fumo dos outros pode ser responsável por diversos sintomas, como, por exemplo, dor de cabeça, tontura, irritação nos olhos, irritação no nariz, irritação na garganta, vontade de vomitar. Então, são sintomas que provavelmente você pode ter eles sem saber o que está acontecendo, mas simplesmente por ser um fumador passivo. Mas quais são os componentes do cigarro para provocar tanto desastre? O cigarro contém mais de 4.000 substâncias prejudiciais à vida. E como vocês podem ver nessa imagem, a cada tragada, uma parte da sua vida vai embora. A nicotina é uma substância, a principal substância responsável pela dependência provocada pelo uso do tabaco. Então, por que as pessoas ficam tão dependentes? Devido a essa substância presente lá no tabaco, no cigarro, certo? Nós temos o alcatrão, que contém 3.500 substâncias químicas, entre as quais poderosos cancerígenos, ou seja, no futuro vai provocar câncer. Nós temos o monóxido de carbono, que é um gás sem cheiro, e quando inalado em grandes quantidades é mortal e é tóxico para o organismo. E eu vou trazer aqui algumas substâncias nocivas presentes no tabaco, como eu falei, e alguns efeitos imediatos e efeitos a longo prazo, ou seja, efeitos daqui a 1 ano, 2, 10 anos, 15 anos, certo? Então, um efeito imediato da nicotina, por exemplo, é que provoca tremor nas mãos. A longo prazo, habituação e dependência, como a gente já falou. O monóxido de carbono, ele diminui a forma física, provoca doenças do coração a longo prazo. O alcatrão provoca tosse, gera bronquite e por aí vai. E eu vou trazer aqui algumas substâncias nocivas presentes num cigarrinho, que parece ser tão comum, mas veja o tanto de substâncias que nele contém. Olha só, a acetona, que remove a tinta de esmalte, a naftalina, que afasta e mata as traças. Nós temos o cianeto, que é veneno. Temos o chumbo, que está presente nas pilhas e fumo dos carros. Temos os fósforos P4 e P5, usados na produção de venenos para ratos. Temos o amoníaco, usado nos produtos de limpeza, e diversos outros aqui. Então, veja o tanto de substâncias que apenas um cigarrinho contém. E algumas doenças provocadas pelo tabaco. Nós temos o cancro, que gera problemas no pulmão, no pâncreas, na bexiga, no colo do útero. Temos as doenças do coração, as doenças respiratórias, como pneumonia, tosse, falta de ar. Então, são todas doenças provocadas pelo uso do tabaco. E quem já tem essas doenças, elas ficam mais graves ainda com o uso do tabaco. Nós temos também a irritação nos olhos, alterações na saúde reprodutiva, ou seja, as pessoas se tornam inférteis, e na mulher acontece
Também, se ela estiver grávida, o bebê pode nascer prematuro, pode nascer abaixo do peso. As pessoas que usam tabaco envelhecem mais rapidamente. Vai ter também o amarelecimento dos dentes, como vocês podem ver aqui nessas imagens. Alguns impactos do uso do cigarro entre adolescentes. Nós temos o câncer de boca, câncer do pulmão. Como vocês podem ver aqui, ó, nós temos um pulmãozinho normal e um pulmão com câncer. Ele está escuro e bem debilitado. Nós temos pessoas com menor resistência, menos fôlego, não conseguem dar uma carreira, envelhecem mais rápido. Observem aqui a boca de um fumante, como é ressecada, os dentes todos amarelos. Temos aqui uma pessoa com câncer de boca, então a situação não é legal. E existem benefícios para a saúde de não fumar. O que é que você vai ter se você não fumar? Você vai ter mais saúde e bem-estar, você vai ter melhor forma física, você vai ter melhor aspecto, vai estar mais bonito, vai ser resistente às doenças, melhor qualidade de vida, porque você só ingere coisas boas, se alimenta bem com alimentos que fortalecem o seu organismo. E melhor ainda, e o mais importante, você vai ter mais respeito por si próprio. Então, se você tem respeito por si próprio, você não começa a usar drogas. E se você já começou a usar e quer parar, vai aparecer algumas manifestações, certo? Por exemplo, ansiedade, irritação, insônia, mau humor, depressão, desânimo, dificuldade de concentração, aumento do apetite, vontade intensa de fumar. Então, são muitas manifestações que vão aparecer quando você deseja parar de fumar. Então, é melhor não começar. E julgamos fumar um cigarro, mas na verdade é o cigarro que nos droga. E é por isso que agora eu vou mostrar um pequeno vídeo para vocês, mostrando que é preciso dizer diariamente não às drogas e que é possível viver feliz sem o uso delas. Eu vivia bem, rodeado de amigos fazendo meu som. Penso em alguém que sempre teve família, carinho e atenção. Mas tudo mudou, de uma hora pra outra a coisa apertou. Nas voltas que a vida dá, sobrou eu e meu irmão. Se liga meu bro, um negocinho pros seus problemas eu tenho o que você quiser. É só você dizer que quer. Eu acabei no caminho errado. Um dia cinza todo mundo tem, que bom que o vento muda a direção. O que passei não deseja a ninguém, que a minha história sirva de lição. Dia cinza todo mundo tem, mas amanhã já é verão. Eu digo sim só pro que me faz bem, pro resto é não, não, não. Então, esse foi o vídeo que eu trouxe para vocês. E que se você tem um amigo que lhe oferece droga, que droga de amigo ele é? Então pense nisso. Todos nós temos dias cinzas e que esses dias vão passar. E as coisas podem sim ser resolvidas sem o uso das drogas, certo? E agora chegou a sua vez. Agora é com você, mãos na massa. Nos próximos slides, eu vou deixar aqui a atividade para o dia de hoje. Então, você dá pausa e realiza a atividade, tá certo?